Podcast Comunicação e Fé. Boa tarde. Meu nome é Maria Nerilda Ferreira Rodrigues, aluna do curso de Bacharel em Teologia, Polo Ibirité. Meu RA é 17310005. Estamos aqui para uma entrevista sobre o tema A influência da mídia no contexto eclesiástico. Sabemos nos dias atuais, a mídia e os recursos tecnológicos têm sido de grande relevância como meio de comunicação e transmissão de mensagens, não sendo diferente em se tratando do papel da igreja como evangelizadora. E para tratarmos deste assunto, meu entrevistado dessa tarde será o Elias Pereira, formação em ADM, jornalista e radialista, pós-graduado em MKT. Boa tarde, Elias. Boa tarde, um prazer. A evolução dos processos de comunicação nos últimos anos. Como as igrejas, de forma geral, têm se apropriado dos novos métodos de comunicação? Olha, nós da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós já estamos nesse processo, essa caminhada. Mas, no modo geral, eu vejo que, ainda que as igrejas, a grande maioria, até por falta de recursos, ela ainda falta muito para alcançar as pessoas através das mídias sociais, né? Que é através do evangelismo, levar a palavra de Deus, dos trabalhos sociais, porque depende de N fatores, né? Depende de recursos financeiros para obter uma boa ferramenta, um bom computador, para ter uma internet de boa qualidade. Então, tem N fatores que ainda falta para chegar a esse objetivo, que é que a igreja num todo ela alcançar as pessoas através das mídias sociais. Certo. E quais os recursos fundamentais que as igrejas precisam ter para uma boa comunicação social? Olha, a igreja precisa ter, na verdade, ela precisa de ter, primeiro, tem que ter a mão de obra, tem que ter pessoas, e pessoas qualificadas, pessoas que saibam do que ela está fazendo, né? Primeiro. Segundo, ela tem que ter boas ferramentas, ela tem que ter condições de trabalho, tem que ter um bom computador, ela tem, como disse, uma boa internet, ela tem que ter uma noção básica, ao mínimo, de design, ela tem que ter uma noção de estar inteirado em todo o processo, né, de comunicação todo, para ela poder levar e estar sempre atualizado no que está acontecendo no nosso cotidiano. Pois bem, e que tipo de linguagem deve ser usada na comunicação social da igreja? Olha, eu acredito que, falando pela Igreja Quadrangular, isso depende muito do público, né? Qual é o público que você quer alcançar? Qual é o público que você almeja? É um público infantil? Então você direcionar uma linguagem infantil para esse público. É um público adolescente? Então a mesma coisa. É o jovem, é o senhor, a senhora, é um público misto? Então ela tem que ser uma linguagem mais simples, objetiva, direto, porque senão fica uma coisa cansativa. Ok. Onde como encontrar recursos técnicos para trabalhar com a comunicação da igreja? Olha, como eu disse, o recurso, primeiro tem que ter o recurso. Sem ele não está para realizar o trabalho, né? Esse recurso seria hoje, eu digo mais que seria mais difícil, no caso, não nas igrejas de um todo, mas em algumas igrejas seria mais um recurso financeiro. E já em outros casos seria mais um recurso mais de mão de obra mesmo. Não tem pessoas qualificadas para estar exercendo esse papel, essa função de divulgação, de comunicação social na igreja, né, nos dias atuais, num todo. Tudo bem. E qual é o perfil de um possível candidato para trabalhar com a comunicação social da igreja? Olha, eu acho que não tem um perfil definido, né? Essa pergunta é uma excelente pergunta, né? Quanto à anterior. Bem já que responde à anterior. Não tem um perfil definido. Tem que ser uma pessoa primeiro que a pessoa tem que gostar do que ela faz.
Segundo, ela tem que ter criatividade, tem que ser uma pessoa criativa, ela tem que inventar, ela tem que inventar, estar aberto para o novo. Porque hoje não é que a gente tem que fugir dos princípios bíblicos, mas hoje, devido ao conhecimento e o acesso das pessoas à tecnologia, hoje as pessoas não são mais aquelas pessoas de 20, 30 anos. Né? Hoje ela é um público que ele sabe o que está acontecendo em sua volta. Então tem que ser uma pessoa que tem que ter expertise, ao menos nessa área daquilo que ela está fazendo. E você acha que através dessa forma de evangelização, as pessoas conseguem alcançar vidas a ponto delas se converterem ao Evangelho? Ah, sim, não tenha dúvida. Como eu disse, né? Hoje o público está muito... Hoje, principalmente o público jovem, e também até os adultos, por que não os mais maduros, mais experientes, o pessoal da melhor idade, eles estão todos conectados, né? E hoje a gente sabe que a gente usando a forma de evangelismo no passado é através de panfletos, folhetos, né? E isso gera custo com impressão, com recurso financeiro, traz despesa para a igreja, né? E no digital, o público digital, você tem um alcance maior e com um custo bem baixo em relação à forma que evangelizava no passado. Hoje, com um clique, você alcança uma transmissão aí, milhares de pessoas, né? No Facebook, no Instagram, no YouTube, na própria página oficial da igreja, você alcança milhares, ou se não milhares e milhares de pessoas. E às vezes uma palavra que você grava um vídeo de motivação, uma palavra você muda a situação, o pensamento da pessoa. Quer dizer, na verdade não é a pessoa que muda, o Espírito Santo que convence a pessoa através de uma palavra ali nas redes sociais. Então é muito importante esse meio hoje em dia, atualmente, para que vida seja alcançada. É uma ferramenta que proporciona facilidades para alcançar até mesmo aqueles que estão bem distantes. Sim. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta muito interessante. É isso mesmo, né? Hoje temos, por exemplo, se nós fizermos um culto e transmitirmos ele ao vivo, né? Sei lá, fazer uma live, por exemplo, a pessoa está em casa, está no leito de dor, está hospitalizada, e ela não tem como se locomover da sua casa para ir até a igreja. Então ela assiste um culto em casa. Isso vale para pessoas que não têm condições, né, físicas, vamos dizer assim, está doente e não tem como se locomover até a igreja. Mas para o público que ainda não conhece o Evangelho, também é válido também, porque através dessa ferramenta, que é as redes sociais, pode alcançar inúmeras pessoas. Amém. Diferenças de comunicação social interna e externa na prática da igreja. Olha, a comunicação interna, eu acho que a comunicação interna, ela parte primeiro de uma boa recepção com o público. A pessoa que vai recepcionar o público, ela tem que ser o cartão de visita. Essa é a primeira comunicação, ou seja, o sorriso estampado. As pessoas chegam tristes, abatidas, aflitas, e quando a pessoa ela dá um sorriso para outra pessoa na recepção da igreja, o astral da pessoa já muda, ela já se sente acolhida, com um abraço e uma forma transparente, se interna. Da forma externa, no macro, é uma forma que você vai alcançar de uma forma maior, com uma palavra com carinho, com uma palavra de respeito, sem nenhum tipo de acusação. Muito pelo contrário, eu vejo que tem que ser uma forma acolhedora. A igreja tem que acolher as pessoas que escolheram viver uma vida não de acordo com a palavra de Deus. Então, as pessoas têm que ter prioridade na igreja. Por isso, a ferramenta da internet é um dos meios de alcançá-los e ganhá-los para Jesus. E esses são os cuidados com a comunicação social da igreja. Esses devem ser os cuidados, né? Sim. Através da comunicação. Tem que ter outros cuidados, porque, de repente, tem que ver também, porque quais são os veículos de comunicação que é oficial da igreja, dos posts que estão ali, se é a igreja que está colocando aquilo ali, ou se é um pensamento
de uma pessoa, de um membro ou de um simpatizante da instituição, da igreja. Porque o membro pode ter a opinião dele e colocar nas redes sociais, e a pessoa que está lendo entende que aquele é a igreja. A igreja não posiciona, né, da forma que a pessoa individual posiciona. Então tem que saber a fonte. Qual é a fonte desse conteúdo? É fonte de uma página oficial da igreja? Ou é fake? Ou de uma pessoa que expressou a opinião dela? Então tem que ter esse cuidado. E para você, quais os desafios na comunicação da igreja? Os desafios que a igreja se encontra na comunicação? Olha, eu vejo que um desafio hoje, na verdade, é das pessoas entenderem, porque a igreja lida com todo o público, um público diversificado. Pessoas mais experientes que não gostam, né, não tem muito acesso à internet. Um público que já gosta, vive a internet, e a preocupação que tem que ter, esse cuidado, é que a comunicação seja uma comunicação sempre clara, sempre objetiva. Amém. Então a comunicação é algo essencial para a pregação do Evangelho. Sim, a comunicação num todo, né? A comunicação do transmissor para o receptor tem que ser bem transparente, de uma forma simples, direta e objetiva. Elias, eu quero agradecer, foi de muita importância o seu testemunho, a sua forma de você colocou as respostas, e foi de muita relevância, e eu quero te agradecer. Muito obrigado, boa tarde, e quero agradecer também ao Dalto de Oliveira, que é assistente em TI, que nos ajudou que essa entrevista pudesse acontecer. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu que agradeço.